Glória a Deus. Versos 1 e 2, depois os 6 e 7. Amém? Amém. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem na cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Verso 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Como os irmãos sabem, eu estou numa campanha de 150 dias orando os salmos. E hoje foi o 28º. E sempre Deus fala de alguma maneira ao meu coração, e eu começo a conciliar os salmos com outras passagens bíblicas, com outros textos. E como hoje é um dia especial, é o dia das mães, eu lembrei-me, lendo esse salmo, do clamor daquela mulher grega, ali da região de Tiro e Sidom, uma mulher sírio-fenícia. Aquela mulher estava enfrentando um dilema muito grande na sua vida, como uma mãe. Ela estava sofrendo com uma filha possessa, com uma filha terrivelmente endemoniada, diz o texto. Então, a coisa não era fácil para ela, a coisa não era um café pequeno. E, gente, óbvio que todos nós sabemos que Deus, Ele quer libertação para o homem. E pelo tratamento de Jesus, aquela mulher, é notório que não somente a filha precisava de libertação, mas ela também. E é claro, como eu peguei na quinta-feira aqui, muitas vezes, amados, os outros, pessoas que nós amamos, sofrem dano, sofrem prejuízo, sofrem dores, enfrentam as crises e os problemas por conta de nós. E assim, às vezes, tem que partir de nós a libertação daqueles que nós amamos. O filho tem que lutar pela libertação do pai, muitas vezes, mas o pai também precisa lutar pela libertação do filho. E assim nós vamos fazendo, visando o bem do próximo, visando o bem comum. Se eu amo os meus filhos, é claro que eu vou lutar por eles, a não ser que eu seja uma pessoa indiferente, a não ser que eu seja uma pessoa que não tem amor no meu coração, a não ser que eu seja uma pessoa negligente, apática com aqueles que estão ao meu redor, a não ser que eu seja uma pessoa egoísta e eu não estou nem aí com ninguém. O que interessa é somente os meus interesses. E nós nos deparamos com Jesus querendo libertar as pessoas. Quando um pai também estava enfrentando um problema parecido e o seu filho estava endemoniado com uma legião, e não era fácil a situação, os discípulos não conseguiram expulsar, porque Jesus falou que aquela
legião só sairia com jejum e oração? Quando Jesus se dirigiu àquele homem, ele perguntou se aquele homem cria, se ele tinha fé. E aquele homem respondeu: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então ele se posicionou diante de Jesus como alguém incrédulo até aquele momento, mas devido à sua necessidade, sofrendo angústias terríveis por conta do filho possesso, ele também se submeteu a Jesus. E Jesus libertou aquele filho que estava endemoniado com uma legião. E no caso da mulher sírio-fenícia, nós percebemos no texto, amados, um processo que Deus permite àqueles que necessitam serem tratados no que diz respeito alma, espírito, caráter, personalidade. É claro que o tempo todo nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e para falar a verdade, só não é liberto quem não quer, ou quem se opõe, ou quem não abre o coração, ou quem não está disposto, ou quem não está sujeito a ser liberto. Porque o próprio Jesus, ele declarou acerca de libertação, e isso é bem evidente na Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que o maior desejo é que nós sejamos, o maior desejo de Deus é que nós sejamos livres, para que de fato, amados, nós venhamos garantir aquela casa lá no céu que Jesus citou, lá em João 14. É claro que nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Somos justificados pela graça, favor imerecido. Mas, amados, aí não fica só na responsabilidade de Deus, como se nós não precisássemos fazer mais nada, e levássemos, ou levemos a nossa vida de qualquer jeito, de maneira bagunçada, vivendo ao bel prazer, se conformando com o mundo. Nós estudamos hoje cedo aqui, Paulo falou que nós não devemos nos conformar com o mundo, antes devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, outrora você não tinha a mente de Cristo, porque aquele que não tem o Espírito Santo, é impossível que ele possa ter a mente de Cristo. É impossível. Pode até agir na sua vida com certa bondade, com misericórdia, com benignidade. Tem pessoas que não são crentes, que são muito mais generosas do que crentes que vivem dentro da igreja. Tem pessoas ímpias lá fora que são muito mais bondosas, que fazem muito mais o bem, e estão ganhando muitos crentes que estão dentro das igrejas. Porque o crente dentro da igreja pode apenas ser talvez um religioso, e um religioso de carteirinha. E Paulo, quando tratou lá com a igreja de Corinto, ele se dirigiu, nas palavras dele, a crentes carnais, crianças espirituais, pessoas que se achavam mega espirituais, mas que o tempo todo, naquela epístola, foram confrontados por Paulo. Porque se você ler o primeiro capítulo, Paulo ele ficou sabendo que houve divisões, ou que havia divisões na igreja. Havia grupos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e outros diziam que era de Cristo. 4 grupos. Uma igreja de 100 membros, de 200 membros, 50
De Paulo, 50, de Apolo, 50 de Pedro e 50 de Cristo. A igreja dividida. E uma igreja que parecia mega espiritual. Uma igreja fundamentada nos dons espirituais. E é onde Paulo mais aborda acerca de dons espirituais. Mas o ênfase dele não está nos dons espirituais como o mais significativo para Deus, como o mais importante para Deus. Ele enfatiza que o amor é muito mais importante, até mesmo que a fé e a esperança. Uma pessoa pode ter uma baita fé que diga ao monte, lança-te ao mar, mas se não tiver amor, é como se não que tinha, diz Paulo. E ele está se dirigindo a uma igreja rica, uma igreja abastada, mas que não era uma igreja generosa. E, na verdade, talvez eles retinham os valores, visando somente lucros pessoais. Aí na segunda epístola, ele aborda acerca da generosidade, da contribuição. E ele diz assim que Deus ama aquele que é liberal, aquele que é voluntário, aquele que é fiel, aquele que dá com generosidade. No entanto, ele envia Tito lá para ministrar sobre aquela igreja. E ele cita o exemplo da igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, porém era uma igreja fiel, era uma igreja dizimista, era uma igreja liberal, era uma igreja voluntária, era uma igreja que mesmo da sua pobreza eles sabiam compartilhar, eles sabiam ser fiéis. E gente, Paulo ele vai abordando os princípios e os valores, mas no final das contas, gente, ele está visando a libertação, o crescimento, o amadurecimento. E queridos, é isso que nós precisamos da parte de Deus. Porque cai entre nós, amados, tudo aquilo que ele falou lá em Romanos, no capítulo 12, onde ele aborda lá acerca do amor. Estudamos hoje na escola bíblica. Não é nada fácil ser cristão, mas as recomendações estão diante dos nossos olhos, e só não enxerga quem não quer, ou quem se faz cego, ou quem ouve por um ouvido e solta pelo outro o tempo todo. Mas gente, é claro que nós precisamos ser tratados por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo nós sendo salvos pela graça, sem merecimento, Deus nos justificando, garantindo o nosso lugar, através da bondade, misericórdia e amor dele. Gente, se nós continuarmos abusando da graça, como Paulo tratou lá em Romanos 6, fica muito perigoso, muito perigoso nós garantirmos o nosso lugar, porque, amados, deixamos aí tudo somente na responsabilidade de Deus. Tentamos, bordamos, somos crentes, mas fazemos muitas coisas erradas. Lemos um texto como o que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 5, e não convém ser obediente àquilo que é difícil, ou nem mesmo se esforçar. Paulo falou assim, em Efésios 5. Se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia aí rapidinho, aí eu já vou partir para uma segunda parte para encerrar essa palavra. Paulo recomendou assim a igreja pastoreada por Timóteo, a igreja de Éfeso.
E essa é uma recomendação não só àquela igreja, não, uma recomendação para todos nós. E se nós amamos a palavra de Deus, muitas vezes é fácil dizer: ó Deus, como eu amo a tua palavra. Até citarmos lá o Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso não é muito fácil. É falar isso. Só que muitas vezes, queridos, a boca fala, né, do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio? De impurezas, idolatrias, egoísmos. Efésios 5: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem graceiros imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nem imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra. Olha que forte isso aqui, gente. O ganancioso, o avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está falando aqui com ímpios, com pagãos? Não, Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando com a igreja de Éfeso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Gente, a pessoa ouve a palavra, mas vive na desobediência. Agora, até que ponto, amados, nós estamos realmente submissos ao tratamento de Deus? Onde Deus verdadeiramente nos liberte, encontre corações abertos para este processo, assim como aconteceu lá com Isaías, quando ele viu a glória de Deus e ele teve uma consciência: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele deu abertura, gente, para que pudesse ser tratado e liberto, pudesse ser curado naquele momento, porque ele tinha consciência, ele tinha noção de que ele era um homem de lábios impuros. Olha, gente, diante de uma palavra dessa aqui, é de temer e tremer quem tem consciência de quem Deus é de fato. Porque, queridos, Deus é amor, Deus é misericórdia. Quem louva ao Senhor, porque Deus é amor e misericórdia. Mas Deus também, gente, trata com os filhos da desobediência. E o autor aos Hebreus, ele declarou assim, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é. O autor aos Hebreus declarou isso. E Paulo declarou aqui, gente. Por quê? É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam de servir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero dizer para a igreja que hoje é uma noite de esclarecimento do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem vem nessa noite para aproveitar muito bem essa oportunidade e receber aquilo que vem do coração de Deus para a sua vida? Quem vem aqui nessa noite com esse desejo? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito de Deus? Só quem quer ser cheio do Espírito de Deus, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. E calado assim, calado Então, queridos, quando aquela mulher sinfenice, uma mulher cananeia, segundo o evangelista Mateus, cananeia, gente, o que Mateus está querendo dizer com isso? Que era descendente de um povo gentil, de um povo pagão, que poderia ter sido muito ferrenhamente inimigo de Israel. E assim, gente, aquela mulher, ela precisava de uma grande vitória na sua vida. Quem precisa de uma grande vitória? Agora, quem vai se submeter ao processo de Deus para que isso aconteça? Queridos, nós estamos aqui numa campanha nas quintas-feiras em favor dos nossos filhos. Quem se preocupa com os seus filhos aqui? É só buscar. A porta está aberta. É só ter um propósito definido no seu coração e querer participar de algo proveniente que vem do trono da graça e que pode ocasionar a vitória, não só para você, mas a vitória para quem você ama, a vitória para o teu filho. E foi o que esta mulher fez. Mas é claro, gente, é evidente que também aquela mulher necessitava de uma libertação. E o que ela fez? Ela se conformou com o tratamento de choque. Foi o tratamento de choque de Jesus. O texto está lá em Mateus 15. Abra comigo o texto. Mateus 15. Evangelho de Mateus 15. Aquela mulher, aquela mãe, hoje não é o dia das mães, aquela mãe que amava muito a sua filha, aquela mãe veio desesperada até a presença de Jesus, clamando pelas misericórdias. Já começou fazendo a coisa certa. A palavra diz que Deus tem prazer na misericórdia. Ela clamou de forma correta. O que ela estava dizendo, querendo dizer? Senhor, atenta para as minhas misérias. E assim, gente, ela estava implorando o favor de Jesus. Mas, em primeiro lugar, ela se deparou com o silêncio de Deus. Acompanhe comigo no texto. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Acompanhe no versículo 22. Qual foi a atitude de Jesus com ela? Dá a impressão que Jesus foi indiferente. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Silêncio. Quando você busca, clama, e parece que não tem resposta. Segundo lugar, então seus discípulos se aproximaram dele e o pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos aqui, eles refletem atitudes tipicamente etnocêntricas e sexistas. E assim, eles estavam agindo como alguns judeus preconceituosos, que achavam, que o Deus de Israel era somente Deus deles. E a primeira instância,
Jesus, ele parece que concordou com aquele procedimento dos discípulos. Dá a impressão que Jesus até concordou com aquilo, mas, porque Jesus até tinha falado lá, quando ele comissionou os discípulos no capítulo 10, versículos 5 e 6, que ele falou assim: vocês não vão aos gentios e não colocam os pés na terra de samaritanos, antes vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então dá a impressão que Jesus até concordou, gente, mas era só uma questão de tempo, porque depois Jesus comissionou os discípulos, dizendo assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e pregai no mundo o evangelho. E gente, graças a Deus que esse evangelho chegou até nós. Paulo falou lá em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, amados, eu glorifico a Deus porque esse evangelho chegou até mim e chegou até você, e isso é motivo de regozijo. Os judeus não receberam, os que estavam na oliveira foram podados, para que nós, ambujeiros, pudéssemos ser enxertados. E nós estamos enxertados no pé da oliveira, porque os judeus foram cortados. Ou seja, gente, hoje nós temos o nosso pai Abraão, e somos também filhos da fé. E queridos, é um privilégio para nós, mas a primeira instância deu a entender que Jesus estava concordando com aquela fala dos discípulos. Mas a mulher, qual foi a atitude dela? Uma atitude de perseverança. A mulher prostrou-se e adorou. Ela estava condizente naquele processo. Ela estava adequada naquele tratamento. Quem tem esse coração, amados, de se submeter àquilo que Deus está requerendo para que haja verdadeiramente algo que vai levar a outro patamar, de repente vai tirar de uma situação onde você está derrapando e não está chegando a lugar nenhum, para que você possa alçar novos voos e possa até voar mais alto. É claro que eu sei que tem áreas da minha vida que eu preciso ser liberto, mas o tempo todo eu estou pedindo para Deus. Davi, o tempo todo ele está colocando o seu coração diante do Senhor. E o tempo todo Davi está mencionando acerca de integridade. Ele era muito preocupado com isso. É claro, amados, que Davi não foi perfeito, Davi errou, mas ele ansiava por integridade. Ele pedia para Deus o tempo todo. Deus sonda. Até no Salmo 19 ele menciona questões ocultas, questões que ele não sabia, pecados que ele poderia cometer de forma ignorante e que poderiam lhe prejudicar, e ele coloca isso diante de Deus. Então, amados, nós precisamos ter essa preocupação e precisamos nos submeter ao processo, ao tratamento de Deus. Nós precisamos, amados, tendo como exemplo esta mãe que estava enfrentando uma situação caótica, triste, medonha. O próprio diabo estava tendo acesso na vida de uma pessoa que ela tanto amava. Agora ninguém da tua família está precisando de libertação.
Por quem que você está disposto a pagar um preço? Quem você ama de verdade? Será que você ama de verdade os seus? Porque se você não ama nem os seus, como que você de repente vai amar os irmãos da igreja? Ou como que de repente você vai amar até mesmo os teus inimigos, aqueles que se posicionam como teus inimigos? Porque se você se considerar inimigo de alguém, se converta, senão você vai para o inferno sem fazer curva. Porque religiosos lá indagaram com Jesus. Jesus falou: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Mas Senhor, no teu nome não profetizamos? Profetas vão para o inferno. Mas Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Autoridade vão para o inferno. Mas o Senhor, no teu nome não fizemos maravilhas? Operadores de milagres vão para o inferno. Porque Jesus falou assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aquilo que eu falei hoje cedo, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se sem fé é impossível agradar a Deus, imaginemos nós sem amor. Porque lá em 1 Coríntios 13:13, Paulo falou: entre esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Agora, se você não ama os seus, você não está disponível, você não está querendo pagar um preço, você sabe que alguém dentro da tua casa está sendo ludibriado, enganado, está andando de mãos dadas com o demônio, está mais para lá do que para cá, e você fica apático, e você não está disponível a pagar um preço, e você não está preocupado com o futuro dos teus, da tua geração, da tua descendência. Eu quero que a minha geração e a minha descendência seja poderosa na terra, porque a promessa de Deus é essa, para aqueles que temem ao Senhor. E quem se preocupa com os seus, levante as suas mãos e adore nesse momento, porque já começa assim. Gente, esta mulher, diante do silêncio de Jesus, olha a indiferença dos discípulos. Despega essa mulher, está incomodando, está gritando. Essa mulher, gente, poderia ser tomada de orgulho, mas na verdade Deus estava tratando com o orgulho dela. Jesus estava querendo levar ela a fazer aquilo que Jeremias aconselhou lá em Lamentações: coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. Gente, muitas vezes nós só colocamos a boca no pó quando a água está pela beirada, não é verdade? Quando o negócio acontece igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Porque aqui, nossa, ó, Ponta Grossa, cidade alta, né? Cidade não dá enchente. Somos bem aventurados nesse lugar. Mas, queridos, a Bíblia menciona o dia mau, e o dia mau chega para todos, não só para aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul. Queridos, precisamos nos posicionar. É tempo de posicionamento. Eu estou muito preocupado com a igreja, gente. Eu sou muito falho. Eu estou preocupado comigo também. Vocês acham que eu estou preocupado comigo também? Vocês acham que eu não posso morrer daqui a pouco e ir para o inferno? Se eu não tiver plena convicção e me apresentar diante de Deus: Deus, se for agora, se eu infartar agora, eu quero ter certeza e garantia da minha salvação, e pode ser no último momento que eu me arrependa, mas o importante é que eu me arrependa e que eu entenda que Deus quer que eu me humilhe diante dele, para que realmente haja salvação na minha alma. Porque se eu continuar com arrogância, com soberba, com altivez de espírito, jamais eu vou conseguir benefício nenhum. Jamais. Aquela mulher, ela tinha mais vida. A filha dela ia ter mais vida. Mas era interessante ela passar por um processo. Não era só a filha dela que precisava de libertação, ela também precisava. E gente, ela se submeteu.
E diante do silêncio, da indiferença, daquela questão ético-centro dos discípulos, a mulher, ela foi fundo no propósito. E assim, gente, Jesus falou para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagine você adorando e ouvir isso. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não sei se vocês sabiam, eu estou encerrando. Os judeus não gostavam de cães, certo? Quem aqui tem cachorro e gosta do seu cachorro? Quem tem cachorro? Quem tem gato e gosta de gato? Tem animal para casa? O que tem lá? 3 cachorros. Tem gente que só tem puro em casa. Praça. Cupim. Tenho muito cupim de estimação dela. Os meus cupins, sei o nome de cada um deles. Gente, os judeus não gostavam de cachorros, mas os gentios gostavam. Os pagãos gostavam. Os judeus consideravam os cães animais selvagens, carnicentos, comedores de carne seca. Mas os gentios, eles tinham já o costume de domesticar o cão, e ter em volta da sua mesa para comer as migalhas. Então, queridos, Jesus falou assim: não convém pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Gente, que forte, hein? Mas ela tendo consciência, ela falou: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Fique em pé para dar a impressão que está ensinando. Eu não consigo ver algo além disso do que humilhação. E somente quem se humilha diante de Deus será exaltado. É claro que muitas vezes, você citou isso. E citou de forma errada. Que a maioria das pessoas citam assim: os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Errado. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Qual é a nossa disposição? Senhor, hoje eu estou na disposição de receber a palavra e me posicionar e me colocar no processo de libertação. Porque, amados, da tua vida dependem outros. Tem pessoas que amam você, que dependem de você. E você está disposto a pagar o preço por quem você ama? Ou por quem ama você? Gente, vamos nos humilhar perante a presença do Senhor, porque no tempo dele, Ele nos exaltará, disse Pedro. E só se humilha quem é humilde. Só se humilha quem é humilde. E devemos aprender do próprio Jesus a humildade. Porque, amados, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquela mãe, ela foi exaltada por Jesus quando ela entendeu que ela tinha que se humilhar. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ó mulher, grande é a tua fé.
tua filha está liberta. Não precisou nem Jesus ir até a presença da filha da expulsão. Não precisou Jesus chegar até aqui e dizer: saia no meu nome. Não. Só as atitudes daquela mulher promoveu a libertação da sua filha. Uma mãe de verdade, uma mãe que ama os seus filhos e se dispôs a pagar um preço de humilhação, com o respaldo da humildade, com o respaldo do amor, com o respaldo, da dignidade. Uma mãe de verdade. Teve a admiração de Jesus, também tem a admiração de todos nós. Feche teus olhos na presença do Rei da Glória. Senhor, eu oro nesse momento. Nós ouvimos a tua voz, a tua palavra.